Não adianta tentar fazer a partir da sua, que ele fala da medida única, né? Então ele fala assim, vários povos que são muito diferentes deixaram de ser considerados, por exemplo, inteligentes, criativos ou coisas do tipo, só porque tinham lá um jeito completamente diferente de fazer. Esse cara que ele cita, esse Marcel, como é que é o nome do homem? Marcel? Griaule, né? Ele é um antropólogo francês. Nessa época em que ele apresenta, né, para o grupo do Lacan esse seminário, ele já estava bem velhinho, já, né? E esse cara vai para a África, né? E é ele quem começa a dizer assim, tem alguma coisa errada com essa visão de que esses povos, que são povos mais antigos, vamos dizer, né, subdesenvolvidos, não tem nada para contribuir. Um exemplo que ele dá é uma tribo que vive nas encostas de uma montanha no sul do Marrocos, e eles, assim, é uma vida extremamente simples, absolutamente, assim, são casas que eles constroem, né, em buracos num paredão, criam gado, ele fala assim. Só que a cultura deles é extremamente rica. Eles foram alvos, inclusive, depois dessa pesquisa que esse cara fez, né, de exploração com, vamos dizer assim, teor científico, tentando descobrir que eles tinham um conhecimento, por exemplo, astronômico que eles tinham. Sim. Porque os caras, né, na conversa deles na tribo, contam histórias sobre estrelas e sistemas estelares que ainda não tinham nem sido descobertos. Coisas sobre a descoberta de Freud. Freud estava extremamente angustiado, porque ele sabia que ele ia descobrir alguma coisa, né? E aí ele diz isso, né? No que diz, eu até reli essa carta, é assim mesmo. No que diz respeito aos grandes problemas, né? Quais eram os grandes problemas? Como é que eu vou chegar no inconsciente da pessoa? Esse é o grande problema do Freud, né? Então ele está falando para o Fliess, ele está falando, nada está ainda decidido, não fechei questão, né? Está tudo flutuando, vago, um inferno intelectual. Cinzas superpostas, quer dizer, eu vou tendo ideias, mas elas vão sendo queimadas, né, de certa forma, elas vão fazendo cinzas, né? E nas profundezas tenebrosas distingue-se a silhueta de Lúcifer Amor. O que é o Lúcifer Amor? Ele cria um exército de sedutores, né? Por isso que o Lúcifer que nós conhecemos, que é esse, né? Ele já viram uma série que tem na Netflix? O cara é charmosérrimo. Esse é o Lúcifer de verdade. Não é esse demônio maldoso, símbolo amoroso, mas é um amor falso. Tá bom? Mas aí... Então, o que o Freud... O Freud falava com o Fliess umas coisas meio enigmáticas também, né? Para variar. Os dois tinham umas ideias meio malucas, né? Então ele dizia assim, é como se alguma coisa estivesse para nascer. Veja como ele estava extremamente estimulado na pesquisa que ele estava fazendo, e ele já estava, né, já tinha as indicações, ele já estava, vamos dizer assim, seduzido por uma ideia de que ele seria o criador de alguma coisa muito especial. Às vezes da regressão voltou a falar, né? Ele está querendo destacar, claro, né, a importância do sonho de Irma. Ele está dizendo assim, ele não foi importante só porque o Freud sonhou esse sonho. Ele é importante porque ele sonhou esse sonho, ele interpretou esse sonho, ele escreveu sobre ele, e nós estamos aqui falando dele. Então ele diz assim, a importância é crescente porque se deu a importância ao que aconteceu. Agora ele está perguntando, né, por que exatamente se deu tanta importância, né? Por que o próprio Freud deu importância, por que ele interpretou esse sonho, por que ele pôs esse sonho no livro.
né? Por que nós, ao ler esse sonho, ficamos intrigados, e também queremos interpretar, então tem uma força de alguma coisa que está sendo transmitida. Ele fala assim, não é qualquer sonho, não é qualquer coisa que tem esta chamada potência, né? E ele está intrigado porque ele está dizendo assim, será que isto é a tal da regressão? O sistema ir para frente, né? Porque se você tivesse acordado, você ia lá caçar o que comer, né? Ele funciona para trás, ele vai, né? E ele vai produzir dentro da própria pessoa, dentro do inconsciente dela, imagens que representam esse desejo. Você vai sonhar que você, sei lá, não, um exemplo bobo aqui, tá com vontade de comer azeitona. Você vai sonhar que você é uma azeitona. Quer dizer o quê? Eu vou sonhar com esta coisa que eu desejo comer. Então eu estava brincando aqui dizendo assim, você vai sonhar que você é uma azeitona. Eu falo assim, mas o desejo é comer azeitona. Não, mas o sonho vai bagunçar para você não acordar. Então, de repente, você aparece lá como uma azeitona, né? E aí você diz assim, isto é a regressão? Que o Freud insiste muitas vezes, né? E para o Lacan é o quê? É a produção das imagens que vão acontecer no sonho. Qual era o desejo ou os desejos do Freud quando ele estava sonhando o sonho de Irma? O desejo de saber o que era a neurose, né, o desejo, pelo menos 3 desejos, né, que são destacados: saber o que era a neurose, saber como é que se poderia tratar uma neurose, né, no caso uma histeria, né, uma neurose histérica, como é que se poderia tratar, e o que é que o sonho tinha a ver com tudo isso. Seria talvez um caminho para o inconsciente, né? Então ele diz assim, 3, a tal da trimetilamina lá, que é 3 também, né? Aparecem o quê? Né? 3 pessoas na segunda parte do sonho, que são os 3 médicos, que vão mais ou menos dizer para o Freud assim, segue no seu caminho aí, porque a gente não tem a menor ideia do que você está fazendo. Primeiro ele toma aquele susto com a garganta dela, né? Lembra? Então ele toma um choque e aí ele se defende daquilo que ele queria se defender, que também era um desejo, e depois ele parte na segunda parte do sonho, que é aí o que interessa para Lacan, para responder estas perguntas. E meio que tipo assim, ele chama a galera, mais ou menos como o Lacan fez nesse momento do seminário. Ele diz assim, aí moçada, o que vocês entenderam do que nós conversamos? E todo mundo fica em silêncio. Então ele diz assim, aconteceu semelhante o que aconteceu no sonho do Freud. Porque ele chama os médicos, e os médicos vão lá, mas só falam besteira. Estas imagens que o Freud foi montando no sonho, deram para ele a ideia assim, não adianta você ficar esperando dos outros essa resposta, ou as respostas. Segue no seu caminho, este próprio sonho é o caminho. Porque ele está mostrando para você que este conteúdo inconsciente, né, que você está buscando, está correto. Está sendo apresentado para você neste sonho. Sempre de uma forma meio bagunçada, de uma forma misturada, mas está aparecendo. Então ele diz assim, né? E o Lacan insistia muito na interpretação dos sonhos. Quando ele dava supervisão, né, basicamente o que ele conversava com os analistas era: me traz um sonho do seu paciente ou o seu sonho. E ele ensinava o pessoal a interpretar sonho. Ele dizia assim, esta é a melhor fonte que você pode ter para o inconsciente do paciente. Ah, mas meu paciente não sonha, né? Meu paciente não sonha, mas não lembra do sonho. Ele falava assim, então traz qualquer coisa. Porque se você não tem o sonho, você vai usar outras ferramentas. O que é que ele está falando, qual a história que ele está contando, mas preferencialmente sonhos. Porque eles não estão interceptados
pela consciência. E eles são um grupo de imagens que, se você fizer associações, vão revelar coisas muito interessantes, como revelaram para Freud, como revelam para nós. Viveu, por exemplo, a morte da Matilde, da paciente dele. E depois ele viveu a doença da filha. Que a difteria, vocês sabem, ataca a garganta, né? Hoje em dia não tem mais, né? Tem vacina, acabou a difteria, né? Mas morria criança assim, uma atrás da outra. Quando dava o surto de difteria, matava metade das crianças da cidade. Era uma coisa terrível. Ainda na época de Freud, hein? Vejam que, né? Não tinha os antibióticos, as penicilinas, né? Que estava começando, mas era muito incipiente ainda, né? Garganta. Então, isso ele viveu de forma consciente. Aí ele sonhou de forma inconsciente com tudo isso. Que o Lacan está dizendo para nós. Isso está lá no sonho. Por que ele olha na garganta da Irma e vê a garganta da filha dele? Porque ele está traumatizado com a morte da Matilde, e ele acha que a morte da Matilde, filha, seria um castigo pela morte da Matilde, paciente. Tudo isso conscientemente, aparece no sonho inconsciente. Aí ele lembra do sonho, mas ele lembra de forma consciente. Aí ele relata para nós, de forma consciente, o sonho. Nós fazemos interpretações sobre o que talvez estivesse acontecendo no inconsciente dele quando ele sonhou. Veja, interpretação da interpretação da interpretação, vai para a consciência, vai para o inconsciente, monta uma cena, monta outra, e nem fala que acha que aí o Lacan conhece a história, então vai fazendo associações. Quando nós estamos ouvindo o nosso paciente, o que nós queremos? Cada vez mais saber da história. Ah, mas eu já te contei isso. Não tem problema, repete. Ele está dando duas alfinetadas aí, né? Uma na Ana Freud e outra nesse Erikson aí, né? O Erik Erikson. E ele diz assim, eles têm uma base, né? Que é tudo em cima do ego. Então, é o ego se desdobrando, e para eles, vamos dizer assim, né, como eles acreditam nessa coisa da regressão para as fases anteriores do ego, eles dizem que dentro do sonho o que vai acontecer é um desdobramento do ego. Então, ele está fazendo uma comparação e dizendo assim, mas o que o Freud coloca não é nada disso. Ele diz, né? Ele não chega a fazer uma referência direta a isso. Ele diz assim, há uma regressão porque o processo regressivo do inconsciente acontece. Eu vou, ao invés de ir buscar a minha azeitona, ou eu estou com vontade de fazer xixi, né? Então, ao invés de ir fazer xixi, que seria o processo progressivo, o sonho vai fazer uma espécie de regressivo. Vai criar uma cena dentro do meu inconsciente, onde eu estou lá, né? Comendo azeitona, fazendo xixi, realizando aquele desejo que está sendo realizado. Ele fala assim, isso é um desdobramento do meu ego, ou é uma regressão para fases anteriores do meu ego? Numa geral, né, vocês sobrevoo, né, sobre como é que nós funcionamos no mundo. Que ele diz assim, é totalmente diferente do funcionamento do animal. Por que é que ele está destacando isso? Porque ele vai exatamente ir cada vez mais para a linguagem. Qual é a nossa diferenciação em relação ao mundo animal? Tá? Ela não olha para você e diz assim, abre a portinha para mim. Se faz entender de alguma forma uma necessidade que surge. Mas não tem a linguagem. Então ele diz assim, esta entrada na linguagem, que é a entrada humana, né, ela muda radicalmente a nossa experiência com o mundo.
e com os objetos. Assim, uma das grandes diferenças que acaba acontecendo é o mundo se torna uma espécie de uma reprodução do que eu tenho dentro de mim. Isso é bastante interessante, porque ele vai dizer assim, por que é que ouvimos os nossos pacientes? Porque eles estão contando para nós como é que eles lidam com o mundo. Só que eu só posso falar sobre isso porque eu tenho uma estrutura, que é a estrutura da linguagem, que me permite fazer este paralelo. No dia a dia da gente, a gente sai falando das coisas e dane-se. Vamos ficar pensando, não, isto eu consigo falar sobre a portinhola do gato porque eu tenho uma imagem do que é uma portinhola de gato porque eu assisti os desenhos do Tom e Jerry. Mas é claro que não. Eu reconheço uma portinhola de gato quando ela fala de uma portinhola de gato porque eu sei o que é uma portinhola de gato. Eu tenho uma relação com o mundo que me permite entender o que ela está falando. Se ela falasse, sei lá, de um Svung, aí eu falava, não sei, o que é o Svung? O que é que desequilibra esta relação? Desequilibrou a relação dela com o mundo, né? E ela consegue, inclusive, até falar sobre isso. Que relação eu estabeleço com as outras pessoas? Que relação eu estabeleço com os objetos? Então, o que o Lacan está introduzindo para nós aqui, nesse texto, é como é que eu me relaciono através da minha linguagem, né, com alguma coisa que precisa estar dentro e fora. Lá fora pode haver uma portinhola de gato que não tem nada a ver com o que eu estou imaginando na minha cabeça que aparecia no desenho. Porque eu não vi a portinhola de gato, tá? Mas eu posso imaginar. Posso imaginar e, inclusive, posso me lascar com essa minha imaginação, porque pode não ter nada a ver com a portinhola de gato que foi feita, que ela falou, inclusive, que é de acrílico, né? Na sessão ela estava fazendo. Olha que interessante. Por que você quer tirar uma foto e mandar? A imagem estampa uma coisa e ela de certa forma, o imaginário, é disso que o Lacan está falando para nós agora. Ele está dizendo assim, cuidado com o imaginário, cuidado com o ego, porque ele é rígido, ele precisa ser rígido, ele não pode ser tão flexível. A linguagem pode ser flexível, não há prejuízo. Eu posso ficar falando da portinhola do gatinho até amanhã, se eu quiser, não compromete. Claro que vai comprometer meu tempo, o tempo de vocês e tudo mais, mas é possível. Usado no meio médico, eu só encontrei referência de quando uma ferida está com pontos e ela abre. Então, é uma deiscência, né? Não fica cicatrizado corretamente, ela tem uma abertura. Entendi. Isso é a deiscência. Então, ele diz assim, há uma divisão, há um espaço que acaba acontecendo entre nós e o mundo. A gente já falou em vários outros momentos sobre isso, né? Nós não temos o controle dentro de nós do mundo. Né? Isso pode ser sintomático, inclusive. A gente até fala que na fobia, uma das partes mais importantes da fobia é o fóbico quer o mundo sob controle, quer um mundo perfeito. Então, se o mundo não é exatamente aquilo que ele deseja, ele se retira. Certo? A fobia, ela é uma manifestação que tenta, ao máximo, controlar o mundo. Como é impossível controlar, porque o mundo se manifesta livremente, especialmente as outras pessoas, né? Que acontece muito, né? Nas fobias, né? Nas importância que o Lacan dava para os sonhos, mas agora ele está justificando melhor, né? Que é que destacam daí. Ele está sendo bem claro nessa última frase, né? Trata-se de reconhecer aonde está o eu do sujeito. E ele fala assim, são vários eus que estão sonhando. Lembra do Freud que ele fala, é o Freud, é a Irma, é o Freud, os médicos são Freud, mas são partições do Freud.
Conforme você foi vivendo, você foi tendo contato, né, com os pais, com os professores, com, né, e o Freud com o Breuer, com o Otto, com não sei quem, tá. Estas pessoas, elas vão sendo incorporadas ao ego, né, ao eu. Né? Quando nós sonhamos, é esse material que a gente utiliza. Então, eu digo assim para vocês às vezes, né? Se aparecer um cachorro no seu sonho, o cachorro é você. Né? Porque o cachorro pode fazer coisas que uma pessoa faz. Ele pode falar, ele pode, né, ter atitudes. Ele é um cachorro e não é um cachorro. Ele pode ser, inclusive, né, o que o Freud fala, lembram da condensação? Né? Em cima da imagem do cachorro, eu posso pegar o eu, por exemplo, do meu tio e da minha avó e colocar no cachorro. Aí o que ele está trazendo para nós aqui? Ele está dizendo, isso não vem do nada. Onde é que ele está querendo chegar? Ele quer, de certa forma, dizer assim, não é uma regressão. O sonho não é uma regressão, ao contrário, ele é uma projeção. É alguma coisa que eu estou produzindo. E não tem nenhuma intenção de voltar para trás. Mas como toda a turminha lá, né, e o próprio Lacan, todo mundo ensina e todo mundo aprende que o sonho é uma regressão, porque volta naquelas memórias do passado, né, reviver situações, porque a gente sonha para reviver alguma coisa, especialmente aquele sonho, né, que é alguém que você gostava muito, sei lá, morreu, separou, de repente você sonha com a pessoa e tá ali junto, beijando, aí acha que é tudo para trás. Isso. Ele fala assim, não tem nada para trás. Até por isso ele é mais importante para nós do que nós imaginamos, porque ele está produzindo coisas para frente. Ele está criando realidades, desrealizando o mundo, porque ele está realizando uma outra realidade. Eu faço coisas no sonho que eu não posso fazer na vida real. Aí ele começa falando assim, o homem encontra os objetos. Então ele diz assim, se o objeto ele é muito perfeito, muito completo, há uma descompletude da pessoa. A pessoa se assusta, porque aquilo é real demais, sei lá, um exemplo bobo, mas imagine algum dia alguém bater na sua porta, você abrir e é uma pessoa igual a você. Então, e aí ele diz, e o contrário também acontece, né? Quer dizer, quando alguma coisa do mundo não está completa, nós completamos essa coisa. Nós produzimos, vamos dizer assim, imagens, contextos, né? Nós projetamos. Assim. O processo do sonho é igual ao processo quando você está acordado. É a mesma coisa. Não tem essa diferença que o Freud tentou marcar, o sonho funciona de um jeito e o acordado, né, funciona de outro jeito. Não, nós estamos o tempo todo produzindo imagens, trabalhando com símbolos. Fala assim, lá em outros seminários, não vai ser nesse seminário, ele vai dizer assim, nós acordamos para continuar sonhando. Adicional para nós, porque você está com a consciência rebaixada. Você não está tão preocupado em ser, vamos dizer assim, perfeito, em fazer as coisas certas. Você pode fazer coisas estranhas. Sim. Abre um espaço para que algumas coisas que não vêm normalmente no dia a dia possam vir, que são esses recalcados do inconsciente. Você diz assim, o sonho ele acaba trazendo mais do que quando nós estamos acordados. Se bem que, para mim acontece, deve acontecer para vocês também. Do nada me vem uma memória da minha infância, por exemplo. O nosso eu é formado a partir do que eu recebo de fora, do outro. Aí e ele vai dizer assim, tem um momento no sonho onde realmente é você. Que é a hora que o Freud olha para o buraco da garganta lá da Irma. Ele diz assim, ali não tem mais ninguém. É o eu do Freud entrando em ação. Percebe? Por quê? Porque não dá para
descrever uma imagem, não dá para falar sobre isso. Aí ele diz assim, este é o real traumático. Então, quando nós entramos na jogada, vamos dizer, você está sonhando com vários personagens, montando uma historinha. Quando você toma, por exemplo, um tiro, porque o outro personagem que você mesmo está criando te deu um tiro, o tiro pega em você, aí você acorda. E ele diz assim, este é o limite entre os outros e eu para valer. Então, quando eu entro na jogada de fato, que aí entra o meu desejo mesmo para valer, em geral é o momento traumático do sonho, é o momento do encontro com o real. Cabeça que parece que não tem nenhuma. Então, ele não, veja, nessa psicologia das massas, o que o Freud discute? Ele discute exatamente por que é que precisamos sempre ter um líder para seguir. O famoso cabeça, exatamente. Alguém, né, porque a história do mundo é a história dos grandes líderes que são seguidos pela grande massa. Sempre essa mesma Cristo que seja, né? E o Hitler, no caso, né? Cabeça. E ele diz assim, por quê? Porque nós temos tantas camadas dentro de nós que na hora em que aparece alguém que de certa forma endereça a soma dessas massas, nós nos ligamos a essa pessoa. Parece que esse externo, né, esse líder de fora, representa a todas aquelas coisas que eu tenho dentro de mim. Então eu faço uma identificação narcísica. Ele gera para nós uma dificuldade muito grande, porque tem hora que eu não sei como agir. Eu não sei se eu sigo o exemplo da mãe, do pai, sei lá, eu fico... Se vem alguém que diz assim, não, eu entendo tudo isso, eu sou a soma de tudo isso, e eu te dou a direção, né? Você vai seguir cegamente essa pessoa. O que ele está tirando um sarro provavelmente dele mesmo e dos médicos em geral, né? Dizendo assim, quem dá consultas, muitas vezes tem frases prontas. Para o Freud, ela já estava, esse paciente já está, até porque ele compara também com aquela outra paciente que acabou morrendo, né? Dizendo assim, né, tinha a ver com aquela outra. Então, ele diz assim, aparece uma mistura de coisas que algumas a gente consegue identificar e separar, outras precisaria saber muito da história da pessoa, né, muitos detalhes, muitas informações, e eu acho aqui que ele está supondo algumas coisas. A partir do que o Freud disse, ele está dizendo assim, bom, mas, né, pode ser que o Freud tenha ouvido essa anedota, tenha sido alguma coisa, né, que faz parte, vamos dizer assim, da experiência dele, né? E inclusive o triunvirato lá, né, uns 3 que ficaram dando pitaco, né, também não conseguiram curar ela, não fui só eu que não consegui curar. Ele diz assim, o que é que ele usa dentro da história para poder fazer com que ele se livre da culpa? Que os objetos, eles não têm permanência, nem nós temos permanência no mundo, né? Então os objetos vêm e vão, desaparecem e tal. Ele fala, se trabalhássemos só com o imaginário, nós estaríamos só no instante presente. Quando eu consigo dar um nome para alguma coisa, isto permanece. Ele permanece no tempo, porque eu pude dar um nome. Eu dificilmente conseguiria, só com o meu imaginário, compartilhar o mesmo objeto com você. Ele passa a ter uma consistência simbólica. Isso. Não é só imaginária, né? Porque o imaginário estaria encontrando o objeto naquele momento e depois não conseguiria encontrar mais. Eu não poderia continuar falando sobre ele. Aí ele está introduzindo para nós o quê? A dimensão da fala, a dimensão do simbólico. Dizendo assim, é neste mundo, além do mundo imaginário, que nós vivemos. Diferente das maquininhas, lembra do exemplo das maquininhas que ele falou duas? Na época dele a cibernética estava começando. Então tinha uma espécie de uma tartaruguinha que tinha um sensor e uma identificava a outra. Ele falou, isso era só imaginário. Elas estavam vivendo no momento presente. Elas não registravam nada. Nós temos a capacidade de registrar imagens e de dar nome para essas coisas. Ela é uma das dimensões mais importantes
Por isso que a psicanálise é sempre uma psicanálise que se refere ao tempo passado, mas ela não pretende fazer grandes mudanças lá no passado. Ela se refere ao tempo passado, mas ela produz no tempo futuro. Estamos no presente fazendo a nossa análise, falando com o nosso analista. Mas nós estamos falando do quê? Do que passou, do passado. É sempre uma experiência que já aconteceu com a gente. Mas nós dois juntos estávamos tentando produzir alguma coisa no futuro. Eu disse para ela assim, né? Eu estou produzindo alguma coisa lá naquele passado? Ele fala assim, 3 tempos. Isso é o inconsciente. Esquece esse inconsciente que é um buraco cheio de monstro. Isso aí é bobagem. O inconsciente está passado, presente e futuro, o contínuo. Diz que ele está falando para nós. Ele fala, esta dimensão temporal da palavra, ela abre um caminho para que a gente possa trabalhar. A infância já passou, mas ela está aí junto com você, né? Esse apelo tem muitas coisas, mas uma delas é esse apelo, de certa forma, de... Né, desculpa aí, né? Eu estou me metendo numa coisa que... Sim. Talvez as pessoas... Veja, qual é a hipótese, né? De que, especialmente na histeria, existe uma persistência em ficar doente. Sim. Não é? Que hoje a gente reconhece como repetição, né, como insistência do inconsciente, são todas coisas que o próprio Freud foi mostrando como é que esse processo acontece. Né? Então ele fala assim, talvez para essas pessoas eu tenha cometido um sacrilégio, sei lá, né, um incômodo. Assim, olha, isso tem a ver com o seu inconsciente, não é você, né, conscientemente quem está provocando esses sintomas, mas há sintomas que estão aí, talvez provocados, né, pelo seu inconsciente de forma traumática. Quando eles estão presentes, eles acabam tendo um propósito, uma função. Se ele não tem função nenhuma, propósito nenhum, ele não tem serventia nenhuma, talvez ele até não estivesse presente. Veja, ele trouxe coisas extremamente incômodas, né? Não é por pouco a sexualidade das crianças, ele incomodou um monte de gente. Esse seminário é sobre além do princípio do prazer, onde está o instinto de morte. Ele diz assim, né, ao mesmo tempo que você quer viver, você quer morrer. Veja, como é que acontece um processo como esse sem uma grande ambição dele? Instinto não é instinto, isso foi um erro de tradução, é pulsão. Qual é a diferença entre pulsão e instinto? Porque ele fala em instinto de morte em vários momentos. Freud não fala de instinto, e ele diferencia instinto de pulsão. Existem instintos, né? O homem é instintivo como é o animal? Nós temos instintos, né? A fome, por exemplo, é quase que instintiva, né? Eu sinto fome e quero comer alguma coisa, é um instinto. Se alguém vier bater em mim, eu vou tentar me defender, né? Isso é instintivo também. Eu não preciso de uma energia extra para fazer, não. Aquilo é instintivo. O que o Freud está falando com pulsão é um outro conceito, que está ligado à libido, que é, para o Freud, a energia vital, a energia sexual e tal. Esta pulsão funciona de forma contínua e automática. Não depende de um instinto. E ele vai ser muito claro e vai dizer assim, isto não existe no mundo animal. Então, a forma como nós trabalhamos esta energia, que é a libido, é uma forma muito particular nossa. Porque a parte sexual dos animais, né, vamos dizer assim, se existiu uma libido animal, e provavelmente existe, ela está ligada a instintos. Certo? O gato vê a gata no cio, vai lá e quer transar. Isso é instintivo, ele não precisa de uma energia, de nada. Nós interceptamos isso com a nossa fala. Nós necessariamente, né, não precisamos da outra
parte sexual para realizar o nosso desejo sexual. Gera alguns desvios aí, porque eu posso realizar, por exemplo, de uma forma fetichista com um sapato, com uma cadeira. Tá certo? Aí você fala assim, nem precisa ser uma pessoa. Não precisa sequer existir, de fato, um objeto. Eu posso realizar só pensando. Então ele diz assim, a pulsão é uma outra forma de fazer com que esta libido funcione para nós. Então ele cria um termo novo que é pulsão, e ele vai falar. Primeiro, lembram das duas pulsões lá, pulsão de vida, seminário 1, né? Pulsão de vida, né? Que seria a pulsão sexual e a pulsão de conservação. Né? Ele ainda não tinha nem pensado em pulsão de morte. Vai pensar em 1920. Ele vai falar, não existe só pulsão de conservação e pulsão de reprodução. Existe uma pulsão que se contrapõe a essas. Ele vai chamar de pulsão de morte, que é o que nós estávamos comentando agora. Então ele diz assim, não tem uma relação direta com um objeto. Aí você fala assim, mas não é uma energia para encontrar um objeto? Ele diz assim, no animal é, na gente não. Alguma coisa que não necessariamente tem um alvo. Esta pulsão, as pulsões de uma forma geral, tá? Todas elas, depois ele vai desdobrar isso em várias outras pulsões, mas ele vai dizer assim, elas não têm um objeto privilegiado de escolha. Elas não necessariamente diz assim, o homem tem que buscar a mulher, ou a mulher tem que buscar o homem. A teoria pulsional, ela vem, vamos dizer assim, em parte, né, de uma ideia de sair da biologia. Essa é outra grande mudança do Freud também. Freud até mais ou menos 1910, ele ainda era um neurólogo, né? Ele ainda era um médico, ele atendia inclusive como médico, além de ser o psicanalista, né? E ele estava ainda muito ligado à biologia. Então ele diz assim, eu não posso falar de instintos, porque instinto é uma coisa muito biológica. Certo? Está muito ligada à natureza do ser, né? De uma forma biológica. Né? O instinto é uma herança biológica que vai determinar como é que aquela determinada espécie vai atuar. Isso é muito darwiniano, né? Muito biológico. Ele fala assim, eu preciso de uma outra forma de falar sobre essa energia. Tratar isto de uma outra maneira. Então ele começa a falar das pulsões. Né? Pulsões e vicissitudes, né? Um dos artigos dele. Como é que essa pulsão vai se desenvolver? Como é que ela pode ser transformada, por exemplo, numa outra coisa? Que a gente fala da sublimação. Né? Ela pode ser, por exemplo, retornada para dentro, ao invés de ir para o objeto. Então, nós vamos detalhar isso, exatamente essa parte agora que vem do seminário do Lacan. Ele vai ir um pouco além na teoria pulsional, até para poder posicionar melhor a pulsão de morte, porque ele sabia que era um assunto polêmico, com muita dificuldade entre os analistas que estavam ali com ele. Em 1953, isso já vinha sendo debatido há um belo tempo, né? O artigo era de 1920. O próprio Freud acompanhou bastante, né, os debates. Além do princípio do prazer, é um artigo que ele reescreve várias partes em vários momentos. Completa, né, tem mais detalhes, ele dá mais informação. Então, não é o que ele mais mexe nas 3 teorias sexuais. Esse eu acho que tem umas 500 modificações. Toda vez ele fazia uma edição nova. Toda vez que ia ser publicado, tinha uma mudança. Né?
Tanto que você lê o artigo original, eu nunca li, o pessoal fala assim, tem nada a ver com o que saiu depois. Foi mexendo, né? Porque ele foi descobrindo muita coisa. Então, o Lacan vai dizer assim, muito dessas descobertas vão culminar no além do princípio do prazer, que é, né, onde ele fecha essa ideia dizendo assim, a pulsão de morte, ela está colocada no lugar, ele diz assim, quase que substitui a visão instintiva que nós temos do mundo animal. Sempre pré-determinado e ele tem sempre um alvo fixo. Né? Várias experiências, inclusive hoje em dia, são feitas, por exemplo, com animais, pássaros em geral, né? Que não são criados, por exemplo, com morre lá, né? A mãe, o pai e a família toda, e alguém pega para criar e ele nunca vê um outro pássaro igual a ele. E ele diz assim, ao ver um pássaro igual a ele tenta se aproximar. Portanto, isso é instintivo. Não depende da convivência. De morte, dizendo assim, vai ser o nosso assunto a seguir, porque ele vai entrar agora, né, mais firme com o simbólico. Vocês vão ver que inclusive, abre uma sessão nova, né, do curso. Logo à frente, o 15º, ele é um capítulo onde ele fala sobre a relação com o outro, né, para além do imaginário, na página 219. Para além do imaginário, o simbólico, né, ou do pequeno ao grande outro. Tcharam! O que será que é tudo isso, né? Alguma coisa a gente já vem falando, mas vamos falar um pouco mais. Como é que a pulsão de morte entra nessa história? Ele já deu uma dica aqui no finalzinho do texto dele, né? Dizendo que tem um inconsciente recalcado, né? Que vai além do princípio do prazer. Né? Esta compulsão a voltar, né, de algo que foi excluído do sujeito. O que é que foi excluído do sujeito? O inconsciente. A gente acha que ele não faz parte da gente, né? Ou que nele nunca encontrou, né, o recalque, que é o Vedran. Não podemos fazer ele entrar no princípio do prazer. Não cabe no princípio do prazer. De certa forma, o inconsciente não cabe no princípio do prazer. O inconsciente faz parte mais do princípio, né, da pulsão de morte do que da pulsão de vida.